Boa tarde, ministro Ricardo Lewandowski. Eu começo dizendo, ministro, que vimos recentemente o maior vexame do sistema penitenciário federal. A primeira fuga registrada na história dos presídios federais do Brasil. A fuga em Mossoró, querendo ou não, representa como esse governo vem tratando a segurança pública. Um governo que despreza nossos policiais e passa pano para criminosos, como foi o caso recente do veto ao projeto das saidinhas. Só pode ter um destino: fracasso no combate à criminalidade. Essa fuga em Mossoró é um claro exemplo disso, ministro. E sabe quem paga a conta desse descaso do governo com a segurança pública? O povo, ministro. Que agora vai ter que pagar uma conta de 6 milhões de reais por conta da negligência e omissão da sua pasta, ministro. Tudo isso com base, faço os seguintes questionamentos. Ministro, quantos servidores foram afastados de suas funções desde o ocorrido? Ministro, dentre esses afastados, estão os servidores que estariam mais relaxados por conta do carnaval, como o senhor já afirmou anteriormente? Questiona ainda se há resultados dos procedimentos administrativos disciplinares instaurados. Se sim, quais foram os desfechos? De acordo com o que foi publicado pela CNN, os presos usaram 8 etapas de segurança, ultrapassaram 8 etapas de segurança. Com isso exposto, indago o seguinte, ministro. Como que os presos fugiram de suas próprias celas? Como que os presos fugiram das gaiolas, sistemas com 2 portas? Essa fuga foi realmente consumada com alicate? De qual tamanho era esse alicate, ministro? Ao que tudo indica, é praticamente impossível eles terem fugido sem nenhum tipo de apoio interno, ministro. Houve facilitação de dentro do presídio, como o próprio presidente Lula suspeitava, ou não? Quantos policiais penais haviam no pavimento que os fugitivos estavam? E se esse número, se o senhor considera um número razoável de policiais nesse dia? Acerca do anúncio da construção de muralhas em torno dos presídios, questiono se há previsão para o início das obras, ministro. Se há previsão orçamentária e quanto essas obras custarão. Enfim, senhor ministro, o senhor tem a chance de mostrar para todo o Brasil o que de fato aconteceu lá nessa fuga em Mossoró, sanando todas as dúvidas nos dias de hoje. Uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rodolfo. Concedo a palavra ao deputado Sargento Gonçalves. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Agradeço, senhor presidente. Dar as boas-vindas ao ministro Ricardo Lewandowski, a esta comissão. Vou tentar ser sucinto e agilizar, que tenho mais de uma pergunta. Senhor ministro, sobre a fuga no presídio de Mossoró, uma primeira fuga ao longo de mais de 18 anos de história do sistema penitenciário federal, algo que envergonha o nosso estado, eu sou norte rio-grandense, e o povo brasileiro, um sistema que custa tão caro ao nosso povo. O senhor vislumbra alguma relação da visita do ex-ministro da pasta ao Complexo da Maré, uma região comandada pela facção que faz parte os 2 fugitivos? A visita da dama do tráfico, que também ligada à mesma facção criminosa que os 2 fugitivos, e o posterior troca do diretor da penitenciária de Mossoró, o senhor vê alguma relação, existe alguma relação sobre essas visitas e essa mudança de diretor da penitenciária e a fuga desses 2 criminosos? E se há algum indício de participação de algum servidor do 1º ou 2º escalão do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a fuga desses 2 criminosos de alta periculosidade? Segundo, senhor ministro, o MJ teve alguma participação na disseminação de notícia falsa e caluniosa contra a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, após mais de 50 dias de uma operação hilárica e fracassada, que custou milhões de reais aos cofres públicos? Uma notícia que, se o senhor não tem conhecimento, acusando, e eu acredito que como uma cortina de fumaça,
acusando a honrosa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte de ter participação, ter colaborado com a fuga daqueles criminosos. 50 dias de operação, que nada se resolveu no Estado e nunca surgiu esta possibilidade de informação. Mas depois de 50 dias de fracasso da operação, de repente os blogs lá do Estado começaram a veicular essa possibilidade, que eu chamo de uma fake news, de uma notícia falsa e caluniosa contra a honrosa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Deputado Rodolfo Nogueira, Vossa Excelência realmente pôs o dedo na ferida. A fuga do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. Ninguém esperava, ninguém queria. Eu, com alguns dias de exercício da pasta, fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto às senhoras e aos senhores que foi a única e será a última. Várias causas concorreram, e aí já aproveito para responder a várias perguntas. Já fiz isso de público para várias emissoras de televisão e para vários jornalistas que, enfim, que produziram textos escritos. Várias causas e concausas concorreram para esse desfecho que ninguém desejava. Em primeiro lugar, projeto antiquado, obsoleto, não é? É uma prisão que tem mais de 20 anos, não é? De 2019, salvo engano, 9. É uma penitenciária antiquíssima, em que os padrões de segurança também talvez não fossem tão rigorosos como hoje se exige nas novas penitenciárias. Houve a fadiga do material, houve, sim, relaxamento na vigilância, houve quebra dos protocolos de segurança, as revistas diárias não foram feitas, vários equipamentos falharam, estavam, enfim, fora de uso, estavam obsoletos, como videocâmeras, luzes. Não havia, como deveria haver a nosso pensar, as muralhas em torno de presídio, porque isso é normal, todo presídio é cercado de muralhas. Mas o que é que nós fizemos? O doutor André Garcia tomou posse em Mossoró, no cargo de secretário de Políticas Penitenciárias. O que é que ele fez? Imediatamente demitiu a diretoria, a administração daquela penitenciária, nomeou um interventor e determinou a abertura de vários PADs, processos administrativos disciplinares. Bem, além disso, eu determinei à Polícia Federal que fizesse um inquérito policial para apurar responsabilidades criminais. Então, nós tivemos duas atitudes logo no primeiro dia: apuração de responsabilidades administrativas e apuração de responsabilidades criminais, no que diz respeito à fuga de Mossoró. Realmente, estas intercorrências lamentáveis ocorreram e os que foram responsáveis por elas estão demitidos. O que nós fizemos, então? Nós temos, hoje, 4 funcionários afastados, 10 processos administrativos disciplinares abertos. Havia, na ocasião, 29 policiais de plantão, foram substituídos. Nós reforçamos, trouxemos de outras localidades, de outras penitenciárias federais, vários servidores. Nós aumentamos o quantitativo de policiais penais, que hoje montam a 276 servidores, mais, enfim, a Força Penal Nacional, que faz o trabalho de patrulhamento externo, somando 314 servidores públicos federais e da Força Nacional, se é que se pode chamar de Força Federal, porque são compostas por policiais militares dos distintos estados. Então, a situação que levou à fuga dos presos está corrigida. Nós reforçamos as celas, trocamos as luminárias, pusemos câmeras de monitoramento, estamos fazendo cursos de capacitação para os servidores e as questões estruturais estão superadas. Nós temos um comitê permanente de fiscalização, não só na unidade de Mossoró, mas em outras 4 unidades.
Nós estamos construindo muralhas, sim. Começamos com a muralha em Mossoró, em Porto Velho, já está em fase de construção. O preço delas aproximado é de 37 milhões. Elas estão em processo de licitação. A de Brasília está pronta, a de Porto Velho está iniciada. Nós estamos já começando o processo de licitação de Mossoró. O prazo previsto de término é agosto de 2025. Tudo estritamente de acordo com a legislação vigente, a legislação de licitação. Há verba, sim, para isso, no fundo penitenciário, está sendo utilizado. E quero afirmar a vossas excelências que a volta dos presos para Mossoró demonstra exatamente a confiança absoluta da administração na segurança daquele presídio federal. Portanto, de lá se evadiram e não mais se evadirão. O que nós temos até o momento em termos de constatações? Nós constatamos que, além do relaxamento, digamos assim, da vigilância interna, da obsolescência do material, nós verificamos também que os fugitivos tiveram, sim, auxílio externo. Daí o êxito deles. Consta que integrantes do Comando Vermelho de outros estados os auxiliaram na fuga. Tanto é que não apenas providenciaram dinheiro para eles, logo no primeiro momento, e depois veículos para que eles pudessem se locomover, sair daquela região, e foram capturados a cerca de 1.600 quilômetros distantes do local da fuga. É claro que isso só foi possível mediante auxílio externo, organizado, e, como eu disse, fizeram, na época, um verdadeiro comboio do crime, com 3 viaturas, digamos assim, no estado da arte, 2 fuzis foram apreendidos, vários celulares, vários cartões de crédito, e realmente não fosse o trabalho de inteligência da Polícia Federal e não fosse a colaboração também da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente eles já estariam fora do país. Respondendo a uma questão que foi feita com relação às polícias militares que nos ajudaram, eu não só jamais utilizei nenhuma palavra depreciativa com relação às gloriosas polícias militares dos estados, como, pelo contrário, eu elogiei publicamente a participação destas corporações, porque nos pareceu que, quando houve a fuga da penitenciária de Mossoró, nós tivemos que mostrar o poder do Estado brasileiro, a disposição do Estado brasileiro em combater o crime organizado e fazer uma demonstração que aquele episódio jamais se repetiria. Então, o Estado brasileiro, utilizando de sua soberania, de sua vontade política, colocou todas as suas forças disponíveis e, claro, de modo proporcional, à disposição da recaptura daqueles presos. Então, trabalharam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, trabalhou a Polícia Penal Federal, fomos coadjuvados. Aliás, os jornais reclamaram dessa expressão, acharam muito complicada essa expressão, foram auxiliados pelas polícias militares do Rio Grande do Norte, foi um excelente trabalho, de Pernambuco, Piauí e Paraíba, Ceará e Paraíba. Estiveram juntos, lado a lado, inclusive a Guarda Municipal, fazendo um trabalho excelente. E uma questão que foi levantada de forma bastante pertinente, por que é que nós enviamos a Força Nacional? Porque, além de termos a necessidade de um reforço de pessoal para, sobretudo, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cercar as vias por onde eles poderiam se evadir, sair do local, nós precisávamos dar segurança à população, porque, afinal de contas, eram 2 criminosos de altíssima periculosidade, assassinos condenados a várias décadas de prisão. Então, a Polícia Federal esteve lá durante o tempo necessário para dar segurança à população, que foi ameaçada, tiveram casas invadidas, celulares roubados, furtados ou roubados, comida também foi subtraída das casas. Quando nós, de comum acordo com a superintendência local da Polícia Federal,
A partir do momento que, depois de um certo tempo, não tivemos mais indícios de que eles se encontravam na região, nós retiramos a Força Nacional. É claro que esse foi um esforço, digamos assim, muito intenso para a recaptura, não apenas para a recaptura, como eu disse, mas também para que servisse de exemplo nacionalmente que o crime organizado, seja ele a sigla que tiver, não triunfará em nosso país e não sobrepujará o Estado brasileiro. A conta, já nos perguntaram, foi cerca de 6 milhões de reais. Eu diria às senhoras e aos senhores que, pelo esforço que foi feito, pela dedicação que foi despendida, é um valor compatível, digamos assim, com o esforço que nós fizemos para a recaptura, afinal, bem-sucedida. Eu acho que, deste episódio, tivemos várias lições importantes, tiramos várias lições importantes, nos ofereceu a oportunidade de revermos os protocolos de segurança, os equipamentos de todas as prisões federais. O doutor André Garcia percorreu uma a uma, reforçou a segurança, reforçou os protocolos, estabeleceu a obrigatoriedade de visitas diárias. Eu posso garantir às senhoras e os senhores que nenhum detento mais se evadirá das penitenciárias federais.